I'm George Wilson. I was fortunate to be invited to give this talk Sou last. Johnson, é um prazer estar I'm very happy to aqui. here É again. um prazer estar com vocês, mais uma vez com vocês e dar essa A bit of voz background. para vocês. A real Só um pouco para biologist falar, realmente, in London, vou and of course, tentar estudar também em Londres também. and as you all Então, know, his name is a unit dose of como você sabe, famous. temos a radiação é muito importante, como nós estamos Working in Michigan, hoje agora aqui nos Estados Unidos, actually trabalhando also no Michigan, mas também em Ford também. which I'm going to try and Esta é explain uma palestra que eu vou use tentar explicar por que biologically nós effective fazemos este equivalent dose PED, é equivalente, a dose equivalente também, para comparar as it is diferentes programações. E nós outline of the com day. siglas em We're going inglês. Então, nós temos cá, este é o guia de derived hoje. from, Hoje nós vamos falar do get the conceito, numbers from it, onde nós temos equivalent dose into botamos gray. os números, vamos falar mais uma vez da dose de We can 42, como nós the podemos utilizar information. os pontos, como nós podemos complementar também, Um, como I'm going to as informações que vocês obtêm delas. hope you Vamos all know também about falar das model limitações do modelo quadrático linear. and how Todos it nós can make conhecemos effective for o modelo hyperfractionation. mas como este pode ser tão efetivo Finish off with some clinical não é examples, real SBRT, e o examples of hipofracionamento, e também mostra alguns exemplos clínicos reais do schedules. BED e EQ-D2 Part of the hipofracionamento. talk, and we're talking about the BED concept. A primeira parte da palestra, nós vamos falar acerca do conceito BED e como resumo também as formulações também e as maneiras de utilizar, Calculating dose constraints como por in exemplo, normal tissues and os assessing safety conceitos of que nós temos enquanto as limitações, a segurança e So this is just a little bit about todas the as partes history. que nós temos escondidas Biologically, também ao longo da história. Aqui vamos falar um pouco da história do BED, como esta dose efetiva foi mencionada pela primeira vez em 1979, Jack Fowler actually was do the British Journal of director of the Gray. Radiology, e Jack Pallet foi He's o very diretor do laboratório Gray. he Quando was eu a estava ali, é um radiobiologista muito conhecido. you Foi know o it's primeiro em falar do termo. dose is not the E é real muito dose, importante sabermos que isto é efetivo, não é equivalente. Não é, effective é dose efetiva, não é equivalente. Não é uma dose real para o tecido, é a dose efetiva baseada na resposta do around tecido. nominal Vamos também standard falar de outros that was conceitos, called a time dose, como por exemplo, como se total dose, representa o conceito overall de doses padrão pretty big. nominal, NSD. Estamos falando do número de frações e isso se adaptou muito bem ao Earlier conceito work by BED. famous Pode também foi radiation baseado oncologist from the Netherlands, no Aronson, conceito do oncologista radiologista da the dose Holanda, muito famoso, Eli Well, Parenson. it's a schedule E é o under consideration dosamento total que pode causar o mesmo modelo de morte celular do que o esquema, o quadro, com a nossa consideração neste caso. This next slide will just Os explain that. registros de morte celular neste modelo, nós vamos explicar Those hoje. two fractions, Já nós temos I- algumas curvas de sobrevivência, um dosamento Fractionate. único, you're really dupla recapitulating 5 vezes cada vez que nós fracionamos, nós recapitulamos the shoulder of ou that. repetimos So the concept of the BED is that if you gave an inch, a parte superior you would get a da line curva de sobrevivência. Então, bem, é o conceito, tem pequenas frações, vamos ter uma linha assim, to the minus que 10. pode cruzar o efeito, This would também biologically affect Ah. those. And in this ao instance, fator to BED, move this camera, segundo o cadastro de morte celular, só um minutinho, vou para poder ler os meus slides, desculpem. so in this instance, what happens is that the dose becomes Essencialmente, o que acontece the number of é que o dosamento é muito menor, o número de frações, squared part of e the. também This is a standard temos equation. também
aqui a equação padrão para o cálculo deste efeito, que é N alfa D mais beta D ao quadrado, onde beta D ao quadrado é infinitamente menor neste ponto. O efeito, neste caso, vai ser o cadastro, registro de morte celular, número de padrões do componente alfa e a dose. Doseamento por fração, você pode ser combinando também para que o efeito simplesmente seja igual a alfa D. Então, esse é o doseamento de radioterapia, dado um doseamento dado por fração, mas a dose maior precisar para obter um efeito específico. Desculpem. Então, quando nós consideramos o que não vamos receber isso, uma definição de doseamento biologicamente efetivo. Então, a medida biológica dada por uma combinação particular de doseamento por fração e dose total no tecido particular, caracterizando por uma taxa específica alfa-beta. Então, estamos alfa-beta, ainda não temos falado então, alfa-beta, mas uma derivação do modelo linear quadrático de componente alfa-beta, no qual uma dose particular, e nós sabemos que a taxa alfa-beta tem uma diferença nos diferentes tecidos, não sei, os tecidos normais, com uma resposta tardia, tem uma pendente muito maior daqueles que não, que tem uma resposta muito mais precoce. Alfa-beta é maior quando a curva não é tão inclinada. Então, a sensibilidade desse tecido também gera uma afetação no tipo de radiação. Então, o BD é muito efetivo para o doseamento, para ver as mudanças de fracionamento simples, para corrigir os erros, para mudar o tempo total do tratamento, para ver os vazios em tratamento, para a conversão de BD, então, fracionamento do Gaussian, esse mouse é muito sensível. Então, o D, para qualquer modelo, é dividir essa parte da equação, esta que nós vimos nos slides prévios, B é igual a D1 mais D sobre alfa beta. Então, BRD é igual sobre alfa. E, então, nós temos que o alfa reduzimos agora essa fórmula. E chegamos a atingir essa fórmula. ED é o número de frações, doseamento por fração, 1 mais doses por fração, dividido por alfa sobre a taxa alfa-beta do tecido ou tumor em particular. Este é um cálculo padrão do BED. Nós temos o número de frações, doses por fração, que são as doses. Ou seja, esta é a fórmula padrão de BED derivada deste cálculo. E quando a taxa alfa-beta é menor, menos de 3 Gray, por exemplo, isso é característico de um tecido normal de resposta tardia, e estes tecidos, o tipo de tratamento total não é um problema, porque não responde até depois de que terminarmos o tratamento. Esse é um cálculo simples que nós podemos utilizar para qualquer tipo de tecido. Como a próstata, onde a taxa alfa-beta é baixa e prolifera lentamente, devagar. Se houver um problema com a proliferação ou a repopulação, nós precisamos modificar o BD, o cálculo simples. E cá nós podemos observar como nós modificamos em duas medidas diferentes se a proliferação durante o tratamento, o que significa que tem mais células difusas, ou seja, tem mais células para matar, e a dose não vai ser tão efetiva como se não tivesse proliferação. Então, perde realmente. Tem ali o parâmetro kappa, onde
ou seja, o equivalente B de repopulação é o cálculo, ou seu kappa, e o T é a duração do tratamento. Temos uma repopulação contínua e tem sido demonstrado já que são o kappa é utilizado 1,5,9 Gray durante o tratamento. No câncer no câncer, então, esta é uma dose efetiva, biologicamente efetiva. Outra alteração é que nós temos demonstrado que alguns tumores de cabeça e colo, por exemplo, onde a repopulação não começa mais até certo ponto durante o tratamento. Após o tratamento, há uma repopulação acelerada. Então, mais uma vez, toda essa fórmula de BED pode ser modificada, incluindo também a fase de espera, o estágio de espera intermediária. Então, mais uma vez, estes exemplos, devido à repopulação e à proliferação, nós podemos ver que nós perdemos doseamentos por dia. Os doseamentos biologicamente efetivos não são tão efetivos como se fossem um tecido normal de resposta tardia. Estes são simplesmente acréscimos ao conceito de BED que fala da proliferação. Agora, o BED depende em grande parte da doses por fração e da taxa alfa-beta. Os valores de BED para a mesma dose 60 Gray temos diferentes taxas, 3, 5, 10, 15, resposta tardia, até resposta precoce nos tumores. Também temos diferentes frações, 2, 3 e 4 Grays. As doses totais são as mesmas, 60 Grays. Então, quando nós vemos a taxa alfa-beta que é baixa e o tipo de tecido é muito mais sensível às mudanças em doseamento por fração, nós podemos ver a dose biologicamente efetiva tem acréscimos de 20 Grays para esses tecidos normais de resposta tardia. Por enquanto que o tecido normal de resposta precoce, nós podemos observar que o aumento do doseamento não é tão sensível às mudanças nos fracionamentos, comparado com aqueles de resposta tardia. Isso aí é chave, porque nós precisamos falar nisso. Uma das razões pelas quais o BED é muito efetivo, se nós observamos os órgãos em risco, por exemplo, aqueles que têm uma resposta tardia, nas mudanças do fracionamento. Então, tem um doseamento biologicamente efetivo que entra muito maior à medida que nós aumentamos a dose segundo a fração. É isso que eu acabo de dizer, basicamente. Mas uma das coisas que nós passamos com o BR é que, geralmente, nós utilizamos aqui o subnúmero, subíndice, que é o valor de BED. São as complicações precoces em grade 10 e as tardias, e as tardias em grade 3 ou grade 2 para as muito tardias. Tem muitos valores alfa-beta para diferentes tecidos normais dos tumores. Mesmo que, em geral, nós não podemos medir, mensurar cada indivíduo e tumor, então nós temos uma tendência a assumirmos um valor para o tecido, o tumor em particular. Se nós combinamos BRT e HBRT, simplesmente BRT, HDRT, estamos combinando a dose total do BED na soma total dos dois componentes. É para dizer que é o mesmo dosamento total, o BED, vai mudar baseado no tamanho da fração e da taxa alfa-beta. Um dos pontos-chave ao utilizar uma dose biologicamente efetiva é observar os modelos de fracionamento efetivo. Como mudamos o dosamento total quando eu quero mudar o TER, ou mesmo dosamento biológico efetivo?
Bem, a fórmula BED é uma boa forma de poder comparar dois modelos diferentes, esquemas diferentes, com dois diferentes tamanhos de fracionamento. Então, nós precisamos observar também para ver se são efetivos ou não. Nós temos cá um exemplo e nós vamos modificar o modelo por fracionamento. Temos que tecido clínico normal com alfabeto de 3 Gray e um tecido de resposta tardia. Com limite do orçamento máximo 60 Gray em 30 frações. E nós queremos saber qual seria a dose máxima, o limite de orçamento máximo equivalente a 20 frações, em lugar de 30 frações. Agora vamos tentar ver como nós desenvolvemos a fórmula, porque estamos dando 30, agora menos opções de orçamentos maiores. Então, a fórmula simples, nós temos o D1, que será 60 Gray, 30 frações, e vamos calcular também o D2. Qual é o valor desse D2? Vamos calcular primeiro qual o BED para o fracionamento padrão, simplesmente de 30 por 2 Gray, por 1 mais 2 dividido pela taxa alfa-beta. Então, ele é 3 Grays, 100 Grays 3. Queremos calcular agora como seria o doceamento por fração a 20 frações. Então, temos, para termos o mesmo BED, então, a fórmula que nós temos cá, aqui onde nós precisamos ter confiança, aí precisa acreditar na gente, porque aqui vamos reorganizar para que todo, rearranjar, para que todos seja igual ao centro, temos esta fórmula. E a fórmula pode ser organizada para uma equação quadrática. Esta é a fórmula quadrática padrão, e nós temos os valores nesta fórmula. A seria 6,67, B na quadrática seria 20 em número de frações, e C e na quadrática seria 100. Isso é uma das coisas principais quando nós fazemos DDs manualmente. Eu recomendo vocês descarregar uma calculadora BED, que eu vou mencionar no final da palestra. Quando resolvemos a equação quadrática com estes parâmetros, a solução do doceamento por fração vai ser 2,65. Ela que é do orçamento total vai ser 20 frações de 2,65, que seria igual a 53 Gray. Mais uma vez, o que mostra como nós calculamos um modelo isso efetivo, baseado no padrão estándar, seja o que for. Então, para resolver as equações cá, eu não vou conseguir ler. Porém, o doceamento por fração seria 3,22 Gray, doceamento total de 15, por 3,22 Gray, para um total de 48,3 Gray. Então, nós temos uma pergunta. Então, Maria tem uma pergunta. E isso é algo que estão perguntando no chat. Quando nós temos alguns tecidos ou tumores, tem algum documento de referência que utiliza? Porque uma das coisas que nós temos desenvolvido utilizando a fracionamento é que temos certos tipos de tumores que tem alfa, beta, por exemplo, para câncer de próstata, de seios, câncer mamário, então. Tem algum documento de referência para esses valores alfa-beta? Ainda não. Pessoalmente, houve uma revisão que foi publicada alguns anos atrás, que sumariza os valores alfa-beta, que pode encontrar na literatura. Para os tumores, eu posso compartilhar também essa referência com vocês após da palestra. Muito obrigado. Mas, em geral, os tumores que têm uma taxa baixa de alfa-beta como próstata, podia ser tão baixa como 1,5, 2,5, peito 3,5, melanoma ao redor de 3, por volta de 3.
A maioria dos tumores, a maioria no carcinomas, então, tem umas taxas altas de alfa-beta em geral. 10 é utilizado basicamente para todos, para os tumores de alta proliferação. Mas alguns deles podem ser muito maiores, pode ser até 20 Gray. Alguns têm, por exemplo, câncer do colo, pulmão, poderia ser. Pode mudar na taxa alfa-beta e pode realmente mudar também os dados que obtenham. Provavelmente é a parte mais fraca de todo o conceito, porque nós não podemos medir individualmente em cada um dos tumores. Precisamos assumir às vezes. Muito obrigada, doutor. Muito bem. Agora, falamos agora da análise de toxicidade. Temos um exemplo. Então, temos tratando um alvo, 26 grays e 5 frações. Estamos preocupados acerca das reações normais do tecido. Vamos calcular, então, qual é o BED para a resposta precoce para alfa-beta 10 grays. Ou seja, queremos saber quais são essas 5 frações, qual seria o equivalente a um convencional. Uma programação de 50 grays, 25 frações. Então, temos uma programação de hipofracionamento, o equivalente, e dentro de um modelo convencional. Mais uma vez, temos o cálculo, seria esse. Temos uma programação aqui, 25 frações, gray, 2 grays. Temos também 5 frações e vamos tentar calcular o doceamento dentro da programação de 5 frações. Seria muito mais convencional. Agora, essas equações podem ser realmente rearrumadas, reorganizadas. A taxa alfa-beta vai ser 10. Então, 10, 10, 10. E esta equação vai ser despejada. Então, nós temos aqui 5 vezes 2 ao quadrado mais 50 sub 2, menos 600. Temos aqui já, desculpa, aqui, desta programação, 7 grays, tem o mesmo efeito em 5 frações, e como se fosse 25 frações. Então, 25 por 5 por 7, gray igual a 35 gray, mostra que nós estamos fornecendo um doceamento muito menor, que teríamos com uma programação de doceamento convencional. Ali nós teríamos o mesmo efeito, 35 frações e 2 gray. Mas hoje estamos dando 5 frações de 25 gray. Agora, o que nós vemos aqui é que, realmente, temos que este tecido agora, se um tecido que responde tarde, então, também o doceamento que nós estamos fornecendo, também do tecido normal, seria o mesmo. De 5 frações, 26 grays, mais uma vez, reemplaçamos os números aqui dentro da fórmula e o valor alfa-beta vai ser 3. O que nós vimos na equação, mais uma vez, ao solucionar a equação, a dose é 5,73 grays, agora 5 frações por 5, 7,73 vai até 26,6 grays. O que quer dizer que estamos já muito mais perto do doceamento que nós estamos liberando. Então, estamos buscando este nível muito mais perto. Mais uma vez, estou mostrando que temos uma resposta normal, que seja muito mais sensitiva a esta programação hipofracionada. Como valor, e devido a isso, precisamos ver também a curva de sobrevivência mesmo. Agora, esta é a primeira sondagem no Zoom. Alessandro vai ler o questionário, por favor. Então, claro, com certeza, agora estamos prontos todos. Tem a sondagem no Zoom, por favor, pode ler. Então, quais dos seguintes programações de fracionamento poderia produzir uma maior incidência com um nível de toxicidade
tardio no So these tecido, are of 2 grade with a assumindo uma alfabeta de 2 grays, que é para um tecido normal crítico. As opções tem ali, tem 25 grays, 6 frações, 50 grays, 25 frações, 45 grays, 9 frações, e 60 grays, 60 times. frações. São diferentes, 2 semanas, 5 semanas, 3 semanas, 6 semanas. Think about the Eu sei que concept vocês não têm as calculadoras na mão, mas to eu vou ser muito mais sensitivo and isn't going to à be tua as fracionação. treatment Então, time. muito mais sensitivo. Muito bom. Vamos ter mais 10 segundos. Mais 10 segundos. Por favor, participem deste Zoom da sondagem para ver como estamos indo hoje e os conceitos que nós estamos aprendendo. There are a lot of people just answering, so I will give a Temos little bit more time. Like eu 10 vou seconds more. dar um pouquinho mais de tempo. Temos muitas pessoas já respondendo já ainda mais 10 segundos. Muito bom. 2, 1, let's go. Vamos lá. Well, there's a few Muito answers bom. Algumas respostas, gone a for A, maioria, foram pela opção O e após o C, so B, após isso nós temos D. A resposta it's actually C. é, de fato, C. The reason that it's C is A that razão pela qual é C é porque nós normal tissue estamos mirando um tecido normal com resposta tardia, e os efeitos tardios não são afetados pelo tratamento, realmente. which is most Realmente não faz important, muita diferença, como a dosamento total, que é o mais importante. biologically E effective. nós calculamos também a dose biologicamente efetiva, como esses diferentes modelos de versionamento vão ser 72 grays para A, 100 grays para B, 158 grays para C grade 2 for e D. And so really it's 90 grays para gray E, and para D, desculpa. Então, é um protocolo de 45 grays, 9 and then frações, it's e likely o resultado, melhor resultado seria, então, the important thing is that it really B, nós podemos observar, então, realmente o que isso demonstra é que o tamanho da fração, o dosamento total, tem um papel muito importante para determinar a probabilidade dos efeitos tardios. Basicamente, that é isso que eu queria mostrar. Muito obrigado, George, pela pergunta. So I have a participant. Faz com que todos nós consideremos também, eu tenho um participante que pergunta. Alejandro Blanco, voy a darte Eu micrófono. gostaria que ele falasse, Alessandro Blanco, por favor. A pergunta que fez no chat, por favor. Ok, creo que... Muito bom. Alejandro, adelante. Ya tienes micrófono para Puxa, hablar. Alessandro, pode falar. Muito Buen día a todos. obrigado. En los Bom dia últimos para tiempos, todos. Nos últimos tempos, en español, ¿no? tens Sí. falado em espanhol, não tem problema nenhum. Vai lá. Está bien. En los últimos tiempos, Nos últimos tempos, impacto tem sido falado muito do impacto muito importante dosis en da tratamientos taxa de para doseamento radiocirugía. para tratamentos curtos. Entonces, en tratamientos de radiocirugía Então, o tratamento más de una hora, pode Al- levar mais de uma hora. autoridades en el tema Algumas hablan de que el impacto autoridades biológico, o sea, el falam BED, que pode ir para o BED, quiero conocer pode ser diferente, pode variar. respecto a Qual a opinião do professor É. quanto à equação, que os valores podem mudar? You heard the question in Spanish, so Muito will- bom. Agora vou thank you. tentar traduzir a pergunta. Vou About- tentar traduzir. Mas é assim, Alexandre pergunta acerca da What is- taxa de dosamento para radiocirurgia. is delivered Qual o efeito se o dosamento do tratamento in more than é one pelo menos uma hora ou mais de uma hora? Esse é o resumo da pergunta.
got into that, but dose rate does affect the biologically Ainda não effective. estamos falando do dosamento, de suas taxas, mas afeta a dose biologicamente efetiva, porque pela reparação durante May not estes tempos de a tratamento problem. maior, uma hora pode não ser um problema massivo ou maior. Mas vamos ter uma reparação de um dano menor durante a entrega do tratamento. Então, seja que seja entregue em meia hora, isso não vai acontecer. Quando temos essa reparação e a bad é reduzida And so there is ligeiramente essa reparação durante o tratamento, então outra forma dose rate. que ainda não tenho mostrado, porque não achei que íamos falar das taxas de dosamento que pode ser feito, calcular, quando há uma reparação completa. Então, a taxa de dosamento se vai afetar e vamos ter uma reparação do tecido. Por isso é feita. Muito obrigado. Jorge, pode continuar, desculpa. So moving on, we're going to talk now about the equivalent dose. Muito bem. O dosamento equivalente de 2 grays por favor, What we're trying to do with é o adoçamento efetivo, is to translate a new é tentar traduzir a um novo modelo ou esquema. So the reason that we do that is that E 2 grays, a razão pela qual nós fazemos isso é que, to normal tissues, literalmente, todos os dados de tolerância, the 70s and 80s, então, when foram desenvolvidos nos 70s e 80s, and so we have a lot of clinical era de 2 grays. Então, temos muito conhecimento clínico e a resposta dos diferentes tecidos normais e também as respostas de volume a frações de 2 Gray. Então, esse dosamento aparentemente é muito mais prático, é muito melhor conhecido e mais fácil de dar na interpretação, mas não dá o dosamento efetivo que nós temos no tecido. Então, mais uma vez, esta quadrática linear que nós utilizamos para medir o adoçamento equivalente em 2 Gray. Aqui nós temos a equação padrão. Cá nós temos dois Grays, mais uma vez. Todas as quadráticas lineares dependem do alfabeto. Nós temos outras no fracionamento, temos alfa, beta, o valor por 2 Grays, alfa, beta, e depois vemos o tempo no processo total. Vamos converter na programação para a fração. Então, esse é um exemplo, é um bom exemplo mesmo. Então, o paciente que tem uma dor óssea metastática, então ali ter uma radioterapia paliativa. Então, que poderíamos ter 5 vezes 5, 4 vezes 5 Gray. Agora, o que significa? Nós temos a parte efetiva, temos, por exemplo, na coluna. Estamos falando da tolerância da coluna vertebral. Primeiro escolhemos a alfabeto, depois disso nós temos a taxa da coluna. E então nós temos também a equação e temos também uma dose de 20. Temos 5 Grays de fração e mais 2 Grays dividido por 2 Grays da fração. E a posologia e vai dar 35 Grays. 20 Grays entregues em 5 frações é biologicamente equivalente a 35 Grays em frações de 2 Grays, como esta alfabeta de 2 na coluna vertebral. Talvez falar do dosamento. Podemos ver que podemos utilizar o dosamento equivalente aqui e tem a ver com mudanças no fracionamento que as pessoas ficam um pouco mais confortáveis com esta dosagem, com esta programação de dosamento. Então, também nós temos também algumas complicações, mas vamos tentar, vamos acelerar um pouco. Da Hanka,
danês, então, como alguns ensaios clínicos durante anos sempre fazem ensaios sequenciais. Tem 66 grays com 33 frações. Randomizado por 5, 6 semanas, 6 frações durante a semana. Então, foi feito durante um sábado. Então, com o tratamento, nós podemos também calcular qual é a diferença esperada, o equivalente. Então, em primeiro lugar, nós precisamos determinar qual seria o tratamento. 66, 73 seria 6 semanas, mais 3 dias adicionais para os fins de semana. E então, a programação seria um total de 45 dias. Se fôssemos 6 frações do tratamento geral, vira então 5 semanas, mais alguns dias adicionais, 38 dias. Agora reduzimos o tratamento geral ter umas frações. Agora, nós sabemos que temos um tumor de alta proliferação, então precisamos colocar um desses fatores kappa na perda de tratamento. Então, estamos a assumir que 0,7 gray durante o dia, então vamos perder alguma dose aqui no tempo, mas vamos ganhar também. O que nós estamos ganhando aqui, esse seria o cálculo que nós faríamos. E teríamos a dose equivalente, 2,38, o tempo geral, para 2,45, o padrão, menos 38, menos 45, por a perda, que é 0,7, ou o ganho, a proliferação, nesse caso, gray por dia. Se determinamos esta equação, 66 gray, o tratamento, agora vamos ganhar 4,9 gray, porque vamos reduzir o tratamento geral durante uma semana, pouco mais de uma semana. Então, a programação é equivalente a 70,9 gray. Vamos mostrar como nós podemos utilizar doses equivalentes para ver como nós podemos tentar nesse caso. Então, sim. Então, na direita, porque temos dados reais, 6 frações por semana. E temos aqui um controle local dos efeitos da sobrevivência normal. Na parte baixa, nós temos tratamento acelerado aqui. Podemos observar que nós temos aqui aumentou, a mucosite aumentou significativamente, mais uma vez. Então, essa é a troca que nós fazemos ali com o tratamento, mas aumenta também a reação normal dos tecidos. Então, só para terem uma ideia de como utilizar um dosamento equivalente em 2 grays, calculado, eu espero também, diferente. Aqui nós temos ali nós falamos aqui uma programação sueca, da Suécia, 5 gray numa semana. O paciente tem as primeiras 2 frações, mas ali que teve um problema com os equipamentos que nós temos ali, que não conseguiu fazer, por exemplo, numa quarta-feira. E então ele teve de esperar até a sexta-feira para sabermos quanto deveríamos entregar na quinta e na sexta, para ter uma recuperação do orçamento que íamos perder, ou perdermos o tratamento. A primeira coisa que nós fizemos, nós observamos uma alfa-beta-tidez para câncer, e calculamos também, então, qual o efeito que poderia ter e dentro do risco das complicações. E agora vamos assumir um valor de 4 gray para o rectum. Então, o cálculo, nós começamos aqui a despejar a doses equivalente que nós temos. Vamos dar as últimas 3 frações no quarta, quinta e sexta. E aqui nós temos 15 gray
por doses por fração, value of 18. e terminamos com o valor de 18,75 Gray. Those three fractions. Nessas três frações. Agora, vamos terminar agora, desculpem. 0.75 in Temos agora 18,82 frações, ou seja, qual seria esta fração com as duas frações finais? Mais uma vez, this alguns matemáticos aqui, isto seria, então, uma equação que nós precisamos back down to solucionar, e vai voltar, então, a uma equação quadrática, então, those final e, two eventualmente, have to be então, essas duas frações, 6,7, same equivalent. e tem o equivalente, está funcionando, And what that temos means, as frações 6,7, então, isso significa, então, que o adoçamento total vai ser 13,4 Gray nessas duas frações. E isso é um pouco menor de 15 Gray, porque já temos um adoçamento maior, uma dose maior por fração, 6,7, mas vamos obter o mesmo now that we're giving desfecho. No entanto, agora que nós temos duas frações de 6,7 Gray em lugar de 5 Gray, the ou seja, risk como of isso vai afetar, então, o risco de rectum dano no intestinal. Então, now we have 4 Gray, agora temos giving a equação na qual nós estamos administrando as primeiras duas frações, 5 Gray, 5 Gray. given Então, essa foi a quarta e quinta. Aqui temos a fração de quinta e sexta. for the Então, total dose over that para o adoçamento total, Gray. agora temos 38,9 Gray. Se nós determinarmos qual They were seria, given the 5 fractions se temos as 5 frações de of 5 equivalent dose. Gray, vamos dar uma dose equivalente de 37,9. Isso que teria obtido ao rectum e com essa mudança na fração. Precisamos considerar se isto for suficiente para realmente reorganizar o fracionamento com as frações nos 3 dias. These are sort of decisions that clinicians Agora, essas são algumas decisões que os doutores precisam fazer, os clínicos precisam tomar. Espero que vocês possam entender a dosagem que vamos dar para ver And a mudança esperada. E agora temos também, this is a great example of something that temos um grande actually exemplo de um assunto que acontece na clínica for the rapido trial that we use, para a sometimes this programação que nós happens, right? temos. Às vezes acontece, não pode sempre começar com um paciente de Sometimes segunda a sexta, mas às vezes você pode ter ali uma modificação, pode ter um retraso no tratamento. this is something that we actually encounter. So Isto, de fato, encontramos. É importante que podemos mostrar como o A2B what may tu happen pode ajudar e que o D2 pode ajudar. Como o que acontece quando nós delays. aumentamos So I think a that's dosagem por fração. Sim, claro, encontramos. Yeah, and you No know, dia a there's actually dia. been a lot of good Claro, temos tido muitas publicações muito because boas obviously recentes, porque, obviamente, esse tipo de interrupções viraram muito mais comuns durante a pandemia. Então, com certeza, tem com muitos hospitais. Claro, USA and nós estamos ali, escutamos os Estados Unidos do Sul também, tipicamente como vai these changes vai because acomodar, então, todas essas mudanças, porque tem muito espaço. Então, poderia também indicar essa literatura. Podemos ter mesmo muitas interrupções no tratamento do câncer. Qual seria a melhor estratégia para desenvolver o tratamento? Também depende do tipo de tumor, né? Por exemplo, a próstata não é um grande problema, porque, em geral, o tempo não é tão importante. head and neck and lung Mas, por cancer. exemplo, quando nós temos, por exemplo, a bexiga, do colo, do peito, câncer de peito, então, poderíamos dar uma resposta, Yes. dar resposta de uma maneira diferencial.
bem, podemos fazer o mesmo com PED, também podemos utilizar o BED para dar resposta a That's isso going to give you sort of também. Mais uma vez, vamos ter algumas informações So having a semelhantes. good question Também here. estamos aqui Giovanna. uma muito boa pergunta. Are we taking Ela está into perguntando se estamos quadratic model considerando também no modelo quadrático que o câncer state tem diferentes clones e And the o status tem também necroses, etc. Esses outros fatores adicionais, a sort of takes into account parte alfa-beta, claro, considera a proliferação, mas considera também não, mais nada. Realmente understand the tumor microenvironment. but não entende o microambiente do tumor. So Tem a ver com a resposta do tumor. the ratio Por is isso, a taxa alfa-beta é só uma aproximação e uma generalização das características de todos os tumores na cabeça e o colo. said it's the one shortcoming is that we Então, ali onde nós não poderíamos obter essas informações diretamente da taxa alfa-beta. Quando nós falamos de um tumor, mas vamos ver, são mais, um, digamos, mais uma vez, come in ali with é onde o clínico deve utilizar a sua experiência também. Tem alguns tumores que não proliferam tão rápido quanto os outros durante a minha carreira, mas nós temos pacientes com bromioxidiludino, com um precursor de ADN, mas por causa do dobramento do tempo, nós fizemos and muitos tumores. Mais uma vez, para cada variation in teapot. Some head há and uma neck tumors grande variação. 30 days, Então, others were just temos, 2 por or 3 days. exemplo, 30 dias, outros 3 dias, depende. Mais uma vez, devemos considerar o seu conhecimento biológico adicional. Mas eu acho que Proliferation. é uma medida indireta na proliferação, a neumatoses, por exemplo, onde nós temos a There can be other things that you put into the equation. This is really just giving you the overall picture of really what is happening when you drop a fraction or two and how you compensate for it. But again, it's going to be your own experience and knowledge of the patient and the tumor, which helps you make the right decision for that tumor patient. Thank you, George. Go ahead, please. os dos dois delas. O dosamento equivalente pode ser facilmente derivado do BED. É uma dose biologicamente efetiva. Quando nós temos ali com 2 grays, dividimos por 1 com a fração da taxa da rácio alfa-beta. Temos a conversão simples de 2 grays. Nós temos que lembrar que a taxa alfa-beta é 10 e a BED em grey 10, temos dividido por 1 mais 2 dividido em 10, a taxa alfa-beta, e vamos ter um valor de 1,2. Podemos simplesmente converter BED dividindo B2 em 1,2. Se o alfa-beta do tumor for 10, agora para um tecido normal, a alfa-beta pode ser 3, dividimos então BED grey 3, agora vamos ter 1 mais 2 dividido em 3, e a alfa-beta de 3, e vamos ter um fator de 1,67. Claro, para um tecido de resposta tardia também, dividido em 1,67, vamos ter a dosagem equivalente. Uma maneira simples de convertir um com o outro. Observemos agora as comparações. Com uma radiação de 30 frações de 2 grays, mais uma vez vai nos dar um equivalente, um dosamento equivalente de 2 grays e 60, porque temos uma gray por fração. Se nós calculamos, por exemplo, BED para um tecido normal de resposta tardia, vai ser
corresponding tissue with an alpha beta. Então, vai responder rapidamente com o tecido normal. Este fracionamento vai dar 72 Gray. Podemos ver, então, que os tecidos estão dentro do mesmo dosamento de radiação. Podemos também que ver aqui o ED tem os tecidos com o mesmo dosamento dentro das mesmas características. E como eles respondem com o alfabeto? Então, enfatizando a importância do alfabeto, determinando a dosagem efetiva, de fato, com a dose equivalente. Outro exemplo aqui, temos com tratamento combinado também para um paciente de câncer de próstata, 50 Gray, 25 frações, seguido por 15 Grays em 3 frações. Nós podemos ver aqui em 5 dias, como é para nós ficamos preocupados com a proliferação, e estamos assumindo que o alfa-beta, a taxa é 2 Gray, mais uma vez, temos muita controvérsia, se é 1,5, 3, tem pessoas que consideram que é muito maior, vamos utilizar o número 2. Vamos obter esses dois esquemas, este é o externo 50 Grays, a braquiterapia, nós temos aqui 152,5 Gray, 2. Calculamos, então, a dosagem equivalente em 2 Gray, obviamente a primeira parte é 50 Gray. Acrescentando aqui a terapia, quando nós temos um dosamento por a fração, temos um dosamento equivalente de 2 Grays, 76,25. Mais uma vez, nós podemos observar que o dosagem efetivo é quase 2 vezes maior do que o dosamento equivalente a 2 Gray. Portanto, qual a confusão? Como nós podemos observar qual é o mais importante? Essa é uma pergunta que não tem sido ainda respondida. Precisamos utilizar em diferentes situações. Vocês podem ver que temos informações diferentes. Portanto, o BD e o equivalente em 2 Gray funciona é que 2, o modelo quadrático linear, que descreve a relação entre a dosagem efetiva que estamos e as doses por fração. A taxa alfa-beta define e descreve a maneira da resposta quando baixa, de 0,56 Gray, é característico de um tecido normal da resposta tardia e indica um momento rápido da dose total, diminuindo a dose por fração. Temos esta curva, que é um pouquinho dobradiça, desculpa. É um pouco malhável. Então, para os tecidos de resposta rápida, quando nós temos uma curva menor, quando nós temos um alfa-beta maior, basicamente o que estou mostrando é que a resposta tardia são muito mais sensíveis às mudanças, ao fracionamento, do que o dosamento total. Do que os tecidos normais de resposta normal nos tumores. Nestas formas, nós temos uma maneira simples para ter ao cálculo dos modelos de radioterapia efetivas, baseado no modelo LQ. O importante aqui é a tolerância aos tecidos normais, que vão depender da taxa alfa-beta. Basicamente, o modelo LQ básico é adequado para calcular as mudanças no dosamento total e doses alteradoras de fricção, assumindo também que os tratamentos novos são dados ao mesmo tempo. Para reações tardias, não é necessário modificar o dosamento total, porque não há sensibilidade ao tempo total, porque as respostas tardias acontecem após o tratamento. Mas se nós mudamos o tempo total, vamos ter uma relação muito complexa entre o dosamento total e a resposta. Muito bom. A hiperfracionação, o hiperfracionamento,
é um desafio para todos With esses two grades of cálculos. Antigamente, as pessoas davam 2 graus por fração porque não podiam dar a radiação plans were tão used precisa como pode ser feita hoje. Não utilizavam, ou seja, incluíram-se então mais tecidos normais, o campo de radiação, e por isso muitos desses cálculos foram desenvolvidos devido às restrições, à possibilidade de focar a radiação no tumor. Mas com a tecnologia moderna, o hiperfracionamento é muito mais aceito porque podemos reduzir a quantidade de tecido normal dentro do campo de ação. really Porém, como eu responsive to disse, acabo de dizer, era a resposta do tecido normal a que limitava now with a this dosagem que podíamos dar ao tumor. Um dos hyperfraction assuntos importantes agora, stereotactic com mais being hiperfracionamento delivered e is that the linear quadratic radiação estereotática, é with calculating the effect que of o dose modelo linear quadrático these tem um high problema doses per fraction. calculando a dosagem equivalente Problem nesses doseamentos por frações muito maiores. Posso falar desse problema, falar de modelos desenvolvidos para compensar o assunto. detail. Esse é um slide muito complicado que não vou explicar em detalhe. Linear quadratic is just Esse é o modelo padrão quadrático linear. Lembrem, linear quadratic simplesmente nós encaixamos os dados, infelizmente, quadrático linear bending. diz que vamos ter, que nós vamos dobrar What it's really been shown is that a that dose, à medida que nós aumentamos o dosamento total com essa curva, bending curve, it's porém, flatter. realmente, não é uma curva So that's que one of vai the problems. descer devagar. Então, é muito mais forte. Temos problemas também At the com high doses, este dosamento modelo quadrático linear. fractionation schedules and Porque stereotactic. nós precisamos observar So que the other model, which agora utilizamos também esses modelos estereotáticos de hiperfracionamento, de hiperfracionamento que mudam todo. Então, isso foi desenvolvido nos 80, se chamava um modelo multi-objetivo, multi-alvo. É muito mais complexo que o quadrático linear. Considera outros parâmetros, a curva de supervivência, o DQ e o dosamento limite, gerando esta parte, esse rombo aqui, e para reduzir também a supervivência, part of the curve. nós fazemos, Again, aqui nós temos esta one is parte the da initial curva, initial nos slope. So a lot oferece, more parameters actually go ou seja, into o this. dano inicial, ou seja, a pendente inicial. More Tem complex muitos outros parâmetros. É muito mais complexa. mechanism behind it. Para However, fazer o cálculo, e não tinha nenhum mecanismo atrás desse, então. actually, O que faz esse modelo, a quadrática linear, é que prediz a região de doses maiores com supervivência de and células de uma maneira muito mais precisa do que a quadrática linear. Então, eu acho que vamos. good, low around Nós podemos observar aqui que podemos ver que a 6 LQ é muito melhor aqui So this is the question. em 6 Yes. We have just Can told you them Agora, outra launch the pergunta, next vamos lá. question? Give me a second. Agora, uma das limitações do modelo LQ em SBRT tem uma sobrepredição Presentation of the linear quadratic. a potência, a toxicidade, uma subpredição da potência e a toxicidade. Quando nós fazemos estereotática, então nós temos Potency, uma... E também vamos No, it's subpredizer, então também tem prediction uma of predição potency, but certa, overprediction of não toxicity. vai predizer muito bem a potência, ou vai ter uma predição adequada ou precisa da I potência, think we're mas going uma to sobrepredição da toxicidade. Vamos ter Ahora mais todos 30 segundos responder la pregunta. Sería excelente para para que vocês conocer tu possam punto de responder vista. a pergunta. Estamos esperando por sus respuestas. Vamos responder agora. Alejandro, did you write this question? Sorry? Alexandre, você escreveu as perguntas? Quem It was- escreveu a pergunta? it was- Okay. yeah. Acho I que think foi it's Ben. confusing, actually. É
pouco confusa, realmente, mas é muito boa. Okay. Go ahead. Bom, a resposta prediction of the potency é and the toxicity. Was overestimating the amount of a cell kill. superpredição da so potência e da toxicidade, superpredição de potência toxicity e as well. toxicidade, superpredição de potência, estima a morte celular, mas também a toxicidade. Não tenho certeza, eu não formulei a pergunta acerca do conceito. Portanto, a toxicidade realmente, in what we've just said. So I think it's a bit of a tricky como question. não sei se estiver escrito o que nós falamos. Então, é uma pergunta um pouco difícil de responder, na The verdade. potency, which is Se it definitely does. sobreestima, sobrecalcula a potência, que definitivamente vai dar maior nível de morte celular com uma mesma dosagem do que o modelo multi-objetivo. So, George, in Multi-alvo. conclusion, what do you say? I mean, you So, well, the answer that Jorge, em conclusão, o que você faria? I'm actually A now resposta thinking de bem é A. Mas eu estou ainda might not be considerando, pensando, correct. que poderia não estar certa. I Então, think it's a slightly eu acho que está. Então, pode ser confusa. about A curva de sobrevivência celular nos tumores, nós não falamos do efeito if it's going to nos tecidos normais. Imagina que vai afetar e vai depender do tecido normal. Se é um tecido normal de resposta precoce ou tardia, it's probably right, but I think a little bit confusing. então vamos ver como calcula a toxicidade. Provavelmente a resposta é certa, mas a pergunta é confusa. sorry for the participants. Vamos revisar para a próxima sessão. Desculpem os Again, participantes, mas a resposta deve ser A. Mais uma vez, eu acho que group devido a que é um pouco answers. confusa, por isso nós tivemos algumas respostas muito variáveis. You can continue. Desculpe. Ok. Pode continuar. So because of this uncertainty of the linear quadratic in open Devido prediction, a esta incertidão na quadrática linear nas produções com estes doçamentos altos, eu acho que tem levado a que alguns clínicos não queiram adotar o SBRT, mesmo que é eficaz e é muito bem tolerado. Para podermos fazer isso, temos desenvolvido outro modelo, que é a to the curva experiment, universal de sobrevivência, que nos dá uma melhor aproximação à curva de but also sobrevivência still medida experimentalmente. LQ model in the lower dose region. Porém, utiliza o modelo LQ na So this is região basically de dosagem menor. showing you Basicamente, the este, versus então, curve. este é o diagrama para mostrar a curva de sobrevivência universal. Então, o descimento de transição, nós temos, por exemplo, Final dose response line, então, onde nós projetamos aqui a linha de wherever this resposta crosses e total, onde nós usamos aqui, por exemplo, nós temos a curva, como a curva de sobrevivência, nós temos nós utilizamos um modelo LQ looks like, but above para this, LQ para identificar e calcular as linhas. complex model of the E o multi modelo de sobrevivência universal utiliza that o fitting modelo multi-objetivos para as assíntotas. Então, esta curva aqui, se nós observarmos toda a resposta com uma quadrática linear, então nós podemos ver aqui, overestimating the eu amount quero mostrar que a quadrática está sobreestimando a quantidade de mortes celulares num doçamento particular, again it's using comparada com different a methods. curva de sobrevivência universal. So the key Estamos thing utilizando, então, dois métodos diferentes, com doçamentos diferentes. Então, qual a chave e qual a dosagem de transição quando passamos de quadrática linear para a multi-alvo? Então, nós podemos ver o cálculo conhecendo esses três parâmetros. describes the shoulder. Temos, por exemplo,
2 here. por Q, calculado aqui na gradiente desta curva, e os parâmetros alfa, para alfa é a resposta inicial These do three tumor parameters. alfa. Então, nós podemos calcular os 3 parâmetros e podemos também calcular onde está a dose de transição nesta linha em particular. So from this concept, another concept has been A developed, partir deste conceito, outro conceito que tem sido desenvolvido, SBRT or uma very vez high hyperfractionation, nós passamos para a SBRT para pós-fracionamento from the muito alto, conventional ED and such like. está se afastando do BED convencional. Concept of the Portanto, o que foi desenvolvido foi a dose equivalente de fração única, SFD, Single Fraction Equivalent Dose, que é única. calculating what Nós the temos aqui a SFRD e calculamos então qual é a SFED. Se for here where we have só fração, é semelhante a BED, mas temos a linha, número de frações, semelhante a SBRT com doses baixas, menores, que tem o BED, e após isso nós calculamos again it's now working at these higher a convencional, really it might be simpler to que trabalha com esses doseamentos maiores, por isso é muito mais simples. Na hyperfractionate comparação rather than comparing it to desse esquema de hiperfracionamento de uma só dose, em lugar de comparar com o BED, esse aí é outro conceito, diferente ao SBRT. so again there's obviously equations Mais uma vez, to calculate obviamente, sempre há uma equação que nós podemos utilizar para calcular o by número. the standard O deviation BED seria calculado por of um the BED padrão transitions. We would calculate numa dose de transição model, which would be baixa, this. só a dose de transição, utilizando o modelo multi-alvo, multi-objetivo. Agora vamos calcular a dosagem equivalente a uma só fração. Temos as equações que vamos utilizar, temos que incorporar, por exemplo, o DQ, e também nós temos as Transition dose. equações, e mais uma vez, dependendo do dosamento de fração, a equação mudaria. Não vou falar em detalhe desta fórmula, mas queremos mostrar que há diferentes maneiras, diferentes abordagens para calcular. O dosamento equivalente que está sendo entregue, quando temos uma dose de fração muito maior, aquela que nós estamos utilizando, mas não vai precisar maior conhecimento, claro, da resposta dos tecidos ou do tumor. And this just shows you some examples. Here we have Isto mostra alguns exemplos ali. Nós temos SBRT schedules, 4 SBRTs diferentes. 3 fractions giving higher doses. Cá and nós we're temos 3 synchronous. frações com doses muito maiores, de 20 a 22, 18 a 20, 15 grays em 3 frações e de 30 a 34 grays. Então, This would be the same. então, nós temos o dosamento total que está sendo entregue, o equivalente a uma só dose. Esta seria, então, a dose biológica efetiva e esta é a dose equivalente em 2 gray. Podemos observar, então, que ao reduzirmos a dose total, Dose that we're actually delivering nesses modelos da SBRT, nós reduzimos as doses efetivas que nós estamos dando ao tecido, e com uma vez que nós vamos para uma só fração G, dose that you're delivering. nós now podemos BED observar, então, que o to gray is much BED é muito mais reduzido e a dosagem do G também é muito baixa. Portanto, important because it's quando actually nós temos mais de uma fração, isso aqui é muito importante, porque rather than the number of vai fractions. depender da dose total entregue em lugar do número de frações que estão sendo entregues. Nós podemos observar aqui bem nessa in SBRT, gráfica. Então, nós vamos observar o dosamento total, SBRT, versus o dosamento equivalente em frações de 2 gray. Nós podemos ver uma relação linear e não tem uma grande diferença entre o tamanho da fração e os diferentes números das frações. A dose total, maybe one realmente
parâmetro importante que nós estamos entregando, o SBR tem uma fração tão importante como 2 ou 3 frações. Como com todos os conceitos de radiobiologia, podemos ter outras maneiras de analisar os dados para obter os mesmos resultados. E isso é de Jack Bauer, quem escreveu um artigo, que está muito preocupado que as pessoas estivessem utilizando 2 modelos diferentes para descrever as curvas de resposta das doses maiores. E então, um modelo muito mais simples, biológico, mas muitos dos tumores têm uma taxa alfa-beta acima de 10 Gray, como nós podemos ver na cavidade oral. As tonsilas também, e tão alta quanto 15 Gray. E nós podemos introduzir uma alfa-beta de 20 Gray em lugar de 10 Gray no modelo quadrático e obteríamos umas curvas muito semelhantes às curvas que foram vistas no slide prévio utilizando os 2 modelos. Cá nós temos uma diferença e nós podemos ver que aqui temos 10, 20, é muito mais plana, com umas frações de dosagens muito menores. O que eu estava dizendo é que não precisamos ir falar dos detalhes adicionais para fazer o cálculo dos parâmetros adicionais. Para o modelo de sobrevivência universal, nós podemos fazer uma mudança simples no alfa-beta e gerar que nós também temos os dados. Isso simplesmente para mostrar que tinha argumentos e diferenças como nós fazíamos um modelo. Finalmente, nós vamos falar de alguns exemplos reais de hiperfracionamento na clínica. Vamos falar então de próstata, peito e rectum. Começamos com próstata. Estamos observando aqui um hiperfracionamento moderado. Portanto, o esquema 78 Gray, 79 frações de 2,8 Gray e como se compara também com 60 Gray e 20 frações. Mais uma vez, o câncer de próstata é de proliferação lenta, uma alfa-beta baixo, e não precisamos nos preocupar do fator tempo. Então, o alfa-beta, geralmente, é considerado 1,5 a 3 Gray, e os órgãos de risco seriam o recto, a bexiga, e o recto tem uma alfa-beta de 3 a 5. A bexiga de 2 a 3. Vamos assumir que o alfa-beta é 1,5 para o câncer de próstata, 4 o valor médio para o recto e 3 para a bexiga. E todos vão receber a mesma dose. Então, mais uma vez, nós nos explicamos, nos preocupar da proliferação, nós utilizamos BED padrão, de 78 Gray, 89 frações, é equivalente a 132 Grays, no tumor, 117 Gray no rectum e 130 na bexiga. Nós podemos ver que mostra uma das razões pelas quais a próstata pode ser um bom candidato para hiperfracionamento, porque a dosagem efetiva é maior, a dos órgãos em risco. Nós podemos ver que o dosamento equivalente de 2 Grays é igual. Esses órgãos em risco, porém, a próstata tem uma alfa-beta muito mais baixa, muito menor, pode receber mais. Essa é uma das razões pelas quais, se nós passarmos desses modelos, pode ser efetivo. Agora vamos ver 60 Gray e 20 frações de 3 Gray. Nós podemos observar que o BED é muito semelhante, porém estamos reduzindo a dosagem efetiva para o rectum e a bexiga ao fazermos esse tipo de fracionamento. De uma dose equivalente de 2 Gray de 77, muito semelhante àquela do tumor, mas agora foi reduzida nos tecidos normais. Portanto, este é um exemplo de como nós podemos mudar ou proteger dos danos por causa do hiperfracionamento.
summarizes some of the work that's been Esse done with slide resume um pouco VR. os trabalhos desenvolvidos com monoterapia, What it's HDR. showing you is the Também vamos falar nesta palestra. O que mostra realmente é a evolução do fracionamento to monotherapy, de 6, 4, 3, 2, uma fração, monoterapia, mais uma vez mostrando os resultados em próstata, recto e bexiga, really shows that os GREI recebidos, a dosagem recebida, equivalente a dos GREI, as giving 2 e fractions. talvez uma fração tão efetiva como duas frações da terapia de alta dose. Então, a dose total aumenta 2 frações, But again, just comparado com uma fração única de desinobicrei. parameters. Estes for são these different types of exemplos schedules. como nós podemos calcular os parâmetros nos diferentes modelos. This is an example again of moderate hypofractionation Nós temos in breast um cancer. exemplo This was de the START trial over hipofracionamento moderado em câncer de they mama. compared the standard Este foi o deviation of estudo 50 START no Reino Unido, comparando 40 gray o fracionamento padrão de 50 Gray em 25 ou 40 Gray em 15 frações. Mais uma vez, câncer de mama é de proliferação lenta, com alfa-beta the baixo. alpha beta has been Então, nós temos um total tempo, um alfa-beta, gray. The organs at calculado risk em are 3,5 Gray. Os órgãos em risco são durações de mama, same alpha beta lactância, edema de mama, e o coração. O edema also at tem risk of a mesma taxa alfa-beta que o tumor, e o coração tem um alfa-beta de human alpha beta ratio menos of de 2 Gray. in the normal breast Portanto, and 2 for the heart. Again, using podemos the observar, calculation. ao sumirmos a taxa, por exemplo, para o câncer, 3,5 para a mama e 2 para o coração. Assumindo que o alfa-beta é de 3,5 para o câncer de mama, portanto, o bebê, At obviamente, 79 gray muda. to the breast cancer of the breast, Taxa alfa-beta, to the heart. 79 para câncer de mama, 79 para a mama e 100 para o coração. Então, nós fazemos hipofracionamento, adoçamento, o equivalente em 2 Gray de 45, The heart, so we've lowered it para slightly. o peito e para o tumor, e 48 para o coração. Portanto, nós The breast reduzimos a 71 para o tumor de mama, here is that we e chega a 94. Então, temos que reduzir os dois, a dose equivalente a 2 Gray, the effective dose to the e tumor também a dose biologicamente efetiva no tumor. to De fato, os ensaios mostram que esses dois modelos são igualmente efetivos, não houve uma diferença significativa no desfecho geral. it's compensated by other factors. Então, compensa um pouco The com shorter outros overall fatores envolvidos nos tratamentos curtos. Final example is really Exemplo final daí observamos o rectum, mais uma vez, o grupo sueco tem sido os propulsores de curso curto, que tem 5 frações, com 25 Gray, uma semana. Vamos comparar com o tratamento mais convencional de 50,4, 28 frações. in the US. Com 25 Gray em 5 frações, é muito mais padrão. Aqui, um dos problemas é que o câncer retal, em geral, rapidamente prolifera. Precisamos incluir um fator tempo, que deveria ser considerado. O câncer de rectum temos estimados de alfa-beta mais ou menos 5 Gray. Around 4 gray. É o rectum que tem, em geral, 4. Assumir esses dois para o valor de alfa-beta. E vamos assumir que há uma repopulação que tem um fator Period, de 7 dias 0.5 gray e per que day. perdemos mais ou menos 0,5 Gray durante o dia. São estimados. Obviously, with the Estimativos, normal rectal obviamente, nós, short schedule, então, como proliferation does programação, não precisaríamos nos preocupar com a proliferação. is not going to be Claro, temos important. uma alfa-beta muito baixo. Vai ser muito importante Gray. também 25 Or Gray. 5 frações também vai ter
conventional, Agora, para o câncer de recto com tratamento convencional, vamos precisar fazer ter um espaço para a proliferação. Quando nós vamos estudá-los, vamos observar então o tratamento convencional primeiro. if o we didn't BED, allow for proliferation and Nós assume não that permitimos a proliferação e não houve nenhuma, seria 68, se permitíssemos a proliferação, 48. the equivalent dose in 2 E mais uma would vez, be o 49, dosamento equivalente em 2 grades seria 49, and it's actually 39 sem when we add. proliferação, isso seja 39. And so you can Com essa see that when we go to, proliferação, nós podemos observar que we're getting a BED temos uma 5 grade, teríamos um BED de 50. Podemos observar que temos que ser muito mais equivalente convencional, permitindo a proliferação. Alguns dos problemas é que D2 é 36, much isoaffective. na parte do rectum tem 88, nós temos ali uma proliferação, uma repopulação, que aqui é capa, durante estas programações normais, então, deve ser considerado. É claro, porque temos BEDs muito semelhantes In rectal cancer. e são também coincidentes com So we have another os ensaios clínicos. Yes, Temos outra pergunta no Zoom. it's better than the last one. So, Espero que esta seja muito melhor do que a prévia. in a Vou second, começar com esta. okay, I Só um think now segundinho, por favor. Eu acho que você pode ver agora. Quer Okay, so, ler? Então, when we're treating it, ao tratar o câncer de cabeça e colo, o Use an seguinte, e pescoço é certo, oral tem treatment uma alfabeta rádio 3, que é utilizado. is not Em an geral, o tempo de tratamento é importante, a regulação não é um the problema. overall treatment time. E o tratamento em geral, o tempo de tratamento em geral é importante. okay, let's go for 1 Muito minute to bom. people to Vamos answer. agora mais um minuto para que as pessoas respondam. Por favor, todos pueden responder Pois já podem pantallas. responder o Zoom por La respuesta de tem todos o ustedes. sondagem ali, estamos esperando as Vamos suas a dar 10 respostas. segundos adicionales. Vamos dar We're going to- mais 10 segundos. Oh, okay. We'll finish. Muito bom. People more answering. Temos ainda pessoas que estão respondendo. Mais uns segundos. Okay, Muito here we bom. go. So the answer is D, Ah, which A the majority resposta é D, que a maioria das pessoas, claro, sure that estejam I got certos it wrong. desta It's probably vez. due to Algumas pessoas que também something I've said. pode But ser yeah, que eu would- disse alguma coisa errada, mas in the lecture, tipicamente, como eu disse algumas vezes na palestra, então, rapidly proliferating. 10 grays vão rapidamente proliferante num tumor. Impacting the Poderíamos overall, perder uma dose ao overall reduzirmos um pouco o tempo de tratamento. population. The O other tempo de tratamento, em geral, Is an é issue. extremamente importante. A repopulação é um problema, na verdade. Então, e poderia ser acelerado com uma repopulação The acelerada. answer is really that overall treatment time is A important. resposta é que o tratamento geral é muito importante. Realmente, estender o tratamento não é uma boa ideia, porque nós poderíamos perder a dose efetiva. Okay, George. So, All right. Muito bom. So these are the final take-home points. Esses são os pontos finais. The relationship between the Então, o total modelo, to effective ela dose. quer descrever a relação entre as doses efetivas totais e a dose de proliferação, particularmente na faixa, na água de 1 a 6 grays, mais acima de 6 grays, proliferação. Outros modelos, como, por exemplo, That high dose o region. modelo multi-objetivo pode predizer melhor a região de alta dose. Por isso é importante observar a SBRT, o alfabeto, descrever a forma The da first curva de sobrevivência celular e também tem diferenças entre os tecidos normais e resposta temprana muito cedo, precoce e tardia. So late responding Então, normal tissues have destes onde SBE tem uma exceção notável no câncer de próstata. Então, os tecidos como alfa, beta abaixo de 3 têm uma
So again, as we curva que mentioned, se dobra, ainda mais tem um maior risco de ter danos com as doses por frações maiores. Portanto, os tecidos de resposta precoce têm uma alfabeta muito maior, umas curvas de sobrevivência muito mais planas, são menos sensíveis às mudanças no fracionamento. Como eu disse, infelizmente, não é possível calcular patients as taxas alfa-beta a nível individual para cada large dos pacientes, precisamos dos mesmos valores, que sejam derivados dos estudos clínicos maiores, it's an onde assumption. têm sido comparados os modelos de fracionamento. Portanto, nós podemos ter exceções para o conceito de BED. Este está derivado do modelo linear quadrático, mede as doses efetivas entre diferentes Organs at risk modelos, é particularmente útil fraction. para compreender as doses efetivas em órgãos em risco, Gray formula quando expostos às mudanças calculating nos esquemas de fracionamento, e a fórmula é que D2 equivalent é uma fórmula would have been a muito conveniente para calcular conventional 2 gray os esquemas de radioterapia para que sejam efetivas utilizando o 2 grays por fração, e às vezes é preferível utilizar assim, porque nos dá um estimativo realista doses that we know da about. dosagem, porque as doses de tolerância que nós temos nos tecidos normais são derivadas And so dos it's estudos feitos relating a change in em fraction fração de 2 grays. and tolerance of that Portanto, tissue. podemos ter So mudanças, these are podemos observar as mudanças. of the main Eu points that tenho we aqui algumas referências, referenced about alpha os beta pontos values. principais que nós temos discutido. Vou acrescentar agora Here os valores de referência, os valores alfa-beta, vou compartilhar com os organizadores. Calculators Nesse caso, take nós out também the temos umas calculadoras de graça para BED e EQD2. is actually was developed by Essa que eu Jack gosto by himself. mais, a Really primeira. is the Foi graph desenvolvida por Jack ED. Powell, So it's a very nice model for que é o avô do BED. Então, um modelo muito these bom. É uma calculadora que funciona facilmente and e I think calcula os diferentes parâmetros de uma maneira just fácil. Eu Dr. acho que Chetty isso também é meu último report slide. is actually going to talk about physics. Agora, a última lâmina. Então, o Dr. Shanti ele vai falar da física Terrific do session. I think hiperfracionamento. Muito obrigado, doutor, you. So por esta thank you sessão. Acho que temos aprendido for this muito session.